Olá, sejam bem-vindos a esta sequência de vídeos da disciplina de Eletrônica Digital. Eu sou o professor Edson e estarei aqui para divulgar os conhecimentos sobre esta matéria. Já percorremos o capítulo número 1, onde vimos os sistemas de numeração, onde vimos a definição e as características dos sistemas digitais. O capítulo número 2, onde falamos dos sistemas de numeração e dos códigos binários. E agora estamos no capítulo número 3, onde estamos a falar sobre as funções lógicas, portas lógicas e basicamente a álgebra de Boole. Neste vídeo, ou nesta videoaula, vamos iniciar a resolução de alguns exercícios para consolidar a matéria sobre as funções e portas lógicas e percebermos exatamente como tratar ou como resolver exercícios desta natureza. Então, espero que estejam a gostar desta sequência de vídeos da disciplina de Eletrônica Digital. Não se esqueçam de colocar o vosso like ou curtir o vídeo e inscrever no canal para dar-nos mais força de continuar a colocar esse conteúdo e outros conteúdos também, não só referentes à cadeira ou à disciplina de Eletrônica Digital. Então, tenho aqui alguns exercícios propostos para vermos neste vídeo, onde começamos com o primeiro, que é para preencher a tabela da verdade da função f da ABCD, onde temos aqui A negado BD mais BC negado mais D. Então, vamos colocar aqui a nossa função, começando deste canto aqui. Temos a nossa função f de a, b, c, d igual a negado b, d mais b, c negado mais d. Então, o que se pretende quando se pede para preencher a tabela da verdade de uma função? Primeiro é para se conhecer qual é o valor lógico da função para cada uma das suas possíveis combinações. Então, o que nós devemos ter em conta é, primeiro, qual será o tamanho da tabela da verdade desta função. E isso é definido a partir da quantidade de variáveis de entrada que a função apresenta. Neste caso, a função f tem as variáveis a, b, c e d. Então, uma função com 4 variáveis de entrada assume 16 possibilidades diferentes ou 16 combinações diferentes para estas 4 variáveis de entrada. Daí, a nossa tabela de verdade, ou da verdade, melhor dizendo, vai apresentar 16 linhas, onde teremos a primeira coluna da variável a, b, c e d e a coluna para a função f. Vamos aqui representar estas 16 combinações. Então, quais serão essas combinações desta função? Vamos começar com 0, 0, 0, 0, depois 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1 e assim vamos preenchendo todas as combinações possíveis que a função pode apresentar, neste caso considerando o código binário natural de 4 bits. Então vamos terminar aqui o preenchimento. Faltam-nos somente algumas combinações. Espero que chegue. E por fim a última combinação, que é 1, 1, 1, 1. Ou seja, devemos ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 combinações possíveis para esta determinada função. Vou só separar aqui para nós termos em conta o espaço do exercício que estamos a colocar. Então, esta função tem esta tabela de verdade.
da verdade, melhor dizendo, o que nós pretendemos fazer é preencher o campo da função f, onde vamos dizer qual é o valor desta determinada função para cada uma das combinações que nós temos aqui na nossa tabela. E referenciar ou salientar que a tabela de verdade somente deve apresentar duas colunas. Uma coluna para a combinação das variáveis de entrada e uma coluna para a função de saída. Quando nós temos duas, três, quatro funções em que dependem da mesma combinação das variáveis de entrada, aí nós podemos colocar mais colunas para as variáveis de saída. Basicamente, estamos a compactar 3, 4, 5 tabelas da verdade em uma, de forma mais resumida. Então, qual é o procedimento para nós preenchermos a tabela da verdade de uma função? Basicamente, o que nós devemos fazer é conhecer ou saber qual é o valor da função para cada uma dessas combinações, que resume-se em substituir os valores de A, B, C, D para cada uma das linhas na função. Ou seja, para a primeira linha nós temos que A é igual a 0, B é igual a 0, C é igual a 0, D é igual a 0. Então, para a primeira linha, vou colocar aqui ao lado para explicar melhor. Para A igual a B igual a C igual a D igual a 0, nós iremos substituir a função 0, 0, 0, 0 igual, vamos substituir aqui, 0 negado, produto com 0, produto com 0, mais 0, produto com 0 negado, mais 0. Isto é igual a 1 produto com 0, mais 0 produto com 1 mais 0, que é igual a 0, 1 vezes 0 vezes 0, mais 0 igual a 0. Então, basicamente, na primeira combinação da nossa função, nós temos que ela é igual a 0. Este é o procedimento que nós usamos para preencher uma tabela de verdade. Contudo, seria muito, podemos assim dizer, trabalhoso, ou teríamos muito trabalho em substituir cada uma dessas linhas na nossa função. Existem caminhos mais curtos para tal. Qual seria esse caminho mais curto? Se nós observarmos a nossa função, nós temos o seguinte: ela, f, é igual a A negado BD mais BC negado mais D. Então, nós temos três termos, ou melhor, dois termos produto e um literal. E nós sabemos que, por exemplo, existe uma forma mais simples de nós preenchermos a tabela de verdade sabendo quando é que a função é igual a 1. E quando é que nós podemos dizer que a função é igual a 1? Vamos começar com os termos menores, ou melhor, com o primeiro literal, que é o literal D. Como estamos perante a uma expressão soma, temos aqui o operador soma a relacionar estes literais de termos todos. Nós sabemos que se tivermos um 1 no D, então esta toda a nossa função é igual a 1. Por quê? Porque o 1 é elemento absorvente na soma, ou seja, na soma lógica neste caso. Então, nós vamos procurar em todas as posições onde a função, ou seja, em todas as linhas onde o D é 1 e colocamos 1 na nossa função. Porque nós sabemos que o D vai absorver todos os valores porque estamos perante uma soma. Então, a função é 1 na segunda linha, nesta linha também que D é 1, nesta linha, aqui, aqui, aqui e aqui. Ou seja, não foi necessário nós substituirmos os valores da função linha por linha. Já conhecemos as propriedades da álgebra de Boole, então vamos aplicar os conhecimentos. Vamos agora ver o que é que nos falta. Falta-nos ainda os conteúdos destas linhas que não temos nenhuma informação.
Então, vamos passar para o outro termo que vamos procurar quando é que ele é 1, que é este termo aqui. Este termo é 1 quando B é 1 e quando C é 0. Não nos importa o que é A, o que é D. Então, sabemos que este termo é 1 quando B é 1 e C é 0. Vamos procurar quando é que B é 1 e C é 0. Nesta linha, B é 0, C é 1, então não. Nesta linha, B é 1, C é 0. Então, a função é igual a 1. Em qual linha mais? Esta linha, B é 1, C é 1. Não. 0, 0, 0, 1, 1, 0. Temos aqui também. E aqui temos 1, 1 também. Não é. Então, estamos agora a chegar ao final para completar a nossa tabela, que faltam-nos 1, 2, 3, 4 e 5 espaços por completar. Vamos ver agora quando é que este termo é 1. Quando A é 0, B é 1 e D é 1. Não nos importa o conteúdo de C. Então, vamos ver aqui. Quando é que a função é 0? A é 0, B é 0, então não. A é 0, B é 1, D é 1, também não. A é 1, não. A é 1, não. A é 1. Então, para todas as outras, corrigindo, A é 0. Para esta combinação de 0, 1, 1, nós já temos que a função já tomou o seu valor de 1 nas combinações anteriores. Ou seja, temos A0, 1, 1 aqui, nesta linha, 0, 1, 1, que já é 1 por causa desta combinação de D. E também creio que é a única... Não, temos também aqui A é 0, B é 1 e D é 1. Também já tomou o valor de 1. Então, para todas as outras combinações onde a função não tem o valor de 1, ela é 0. Por quê? Porque já fizemos a avaliação dos três termos que nós temos aqui na função e verificamos quando é que a função existe. Então, vimos duas formas que podemos usar para preencher a nossa tabela. A primeira é substituir linha por linha para acharmos o valor da função. A segunda é nós avaliarmos a nossa função e vermos, de facto, usando os teoremas e postulados da álgebra de Boole, como é que nós podemos simplificar o nosso preenchimento. E chegamos, assim, a esta conclusão. Temos, assim, a tabela de verdade da função f. Vamos agora passar para outro exercício, que é o exercício número 2 e pede para construir o circuito lógico da função do exercício 1. Ou seja, já temos a nossa tabela da verdade, agora pretendemos construir a nossa função lógica. Como é que nós podemos construir a nossa função lógica? Para construir a nossa função lógica, devemos interpretar a nossa função e ver o que é que ela tem, ou o que é que ela está nos a dizer. Vou colocar aqui a nossa função lógica mais uma vez. Temos aqui a nossa função f de a, b, c, d igual a negado bd mais bc negado mais d. Temos aqui a nossa função. Como é que nós podemos construir a nossa função lógica, ou melhor, o nosso circuito lógico? Temos que olhar ou interpretar os valores, ou melhor, os termos e literais que a nossa função apresenta. Aqui nós conseguimos ver que esta expressão é uma expressão soma. Ou seja, temos termos e literais a relacionarem-se pelo operador soma. Então, já conseguimos ver que, ok, este nosso circuito lógico tem uma porta lógica OR
de 3 entradas. Por que 3 entradas? Porque deve relacionar o conteúdo de 3 termos, ou melhor, dois termos e um literal. E temos aqui um literal. Este literal não é uma porta lógica. Temos uma porta lógica AND a relacionar o literal B e C negado. E uma porta AND também aqui a relacionar estes 3 literais. E, para além disso, temos duas portas NOT a negar o literal A e o literal C. Então, existem duas formas que nós podemos construir o nosso circuito lógico, que é começando da saída para a entrada ou da entrada para a saída. Vamos ver a que de preferência acho mais simples, que é olhar para a saída e ir caminhando para a entrada. Ou seja, nós já vimos que esta função lógica termina em uma porta OR, que é a função A, B, C, D. Esta função termina em uma porta OR. Então, vamos colocar aqui uma porta OR. Esta porta OR tem 3 entradas. Por quê? Relaciona 2 termos e um literal, que é o literal D. Então, vou colocar aqui as duas portas AND, que relacionam os 2 primeiros termos, e aqui vou colocar a linha do literal D. E eu vou colocar aqui também as 2 portas AND a combinarem na porta OR. Então, eu tenho que aqui, estou na linha do literal D, porque ele entra direto para a combinação da soma, que é este D aqui. Vamos então fazer o segundo termo, que é o B negado C. Então, eu posso colocar aqui o B e ir colocar na porta AND e depois ir buscar uma porta NOT para negar o meu literal C, como temos aqui. E por fim, falta-me agora este termo aqui, que relaciona o literal A com a sua negação a partir de uma porta NOT. E depois temos BD. Nós já temos BD aqui embaixo, então não vamos criar novamente novas linhas. Vamos reaproveitar as linhas já existentes, que são as linhas de B e D aqui. Então, temos assim a nossa função lógica representada em circuito lógico. Esta é a solução do exercício número 2. Quando estivermos a representar o circuito lógico, eu recomendo que representem muito bem onde é que estão as ligações das linhas, porque existem circuitos mais complexos que, de certa forma, quando temos várias portas lógicas e várias funções lógicas, se não representarmos muito bem onde é que estão as ligações, ficamos com um circuito complicado e de difícil interpretação. Então, como recomendação, podem usar o X para representar a conexão, ou um ponto bem salientado a representar a conexão. Por recomendação também, recomendo que coloquem as variáveis em forma na mesma ordem da aparição da função, como seja, por exemplo, ABC. Aqui temos já C negado D, B, D. Contudo, esta é uma representação que satisfaz o pedido. Espero que tenham gostado destes 2 exercícios que nós resolvemos. Para não alongar muito o vídeo, vamos terminar este vídeo aqui e dar continuidade destes exercícios em um outro vídeo. Não se esqueçam de colocar o vosso like ou curtir o vídeo caso estejam a gostar desta sequência de vídeos. Não se esqueçam também de seguir o canal ou melhor, inscreverem-se no canal e recomendarem para dar-nos mais motivação para colocar este conteúdo.
Espero mais uma vez que tenham gostado. Obrigado pela vossa atenção e até o próximo vídeo.